Com o Maracanã reservado para a final da Copa do Brasil, o Vasco recebeu o Fluminense no estádio Newton Santos. Clássico jogão com muitos gols e com final feliz para a torcida vascaína. Não dá para chamar de lar, mas os vascaínos se sentiram à vontade no Newton Santos. Quase 36 mil presentes no clássico. Longe de casa, mas agarrados à história. Os jogadores usaram um uniforme que homenageia o centenário dos camisas negras. Para o semifinalista da Libertadores, o desconforto. O Fluminense, dominante em muitos momentos, teve o poder de reação colocado à prova e chegou ao limite. É difícil contar a história do jogo hoje. Tomamos gols em momentos que a gente estava muito melhor na partida. Não é simples explicar um jogaço. Lotado de alternativas, quente, intenso. O Fluminense começava a ganhar terreno e o Vasco abriu o placar. Rossi deixou o Marcelo no chão, sem rumo. Cruzamento perfeito, na cabeça do Praxedes. Rossi botou na cabeça do Praxedes! Não bastasse a desvantagem, os tricolores perderam John Arias aos 36 minutos. Ele torceu o tornozelo direito e saiu do campo chorando. No tapetinho, John Kennedy colocou a bola no chão, arrancou cheio de energia e só parou na trave. Na trave! Jogadaça! A pressão tricolor invadiu o segundo tempo. Bastaram 42 segundos. Deixaram o Marcelo solto na área. Um toque para dominar, outro para ajeitar e o chute para empatar. Marcelo! O Vasco hoje tem um atacante decisivo. Verratti chegou para encorpar o time e, se permitirem, ele vira gigante na área. Ele é grande! Foi artilheiro do último campeonato argentino! Quarto gol em 6 partidas pelo clube. De volta da seleção, o meio-campo André deu esse passe lindo pro Guga. Cruzamento de primeira, chute de primeira. Lima empatou. Até aqui, 2-2. Depois do gol, Ramon Dias lançou Payet e Gabriel Peck. Muitos olhares para o francês, mas o velho conhecido decidiria. Independente de quanto tempo tu entra em campo, você tem que dar o seu melhor. E acreditar, porque o André tinha a bola dominada, mas se enrolou. Bola mal tocada, olha o Peck, bateu! Gol! Gabriel Peck! O alvo do Pumita foi o grandalhão Verratti. De goleador para goleador. Peck é o artilheiro do time na temporada, com 11 gols. Desde o início da proibição da presença de público em São Januário, o Vasco pulou de casa em casa. Primeiro no Maracanã, agora no Newton Santos. A volta para o Caldeirão está próxima. A gente pode dizer que foi um ensaio para o retorno. O Vasco não vencia o Fluminense havia 4 anos, ou 8 jogos. Eu saio aqui, claro, com o sentimento assim de que a gente merecia algo melhor. Um volume muito maior de oportunidades e eles foram mais efetivos que a gente. Essa equipe tem coração, tem alma, tem muito sacrifício e mostrou que vai lutar até a última batalha. Esse grupo foi fantástico hoje, mostrou um poder de ação e reação muito forte. Então agradecer ao torcedor por estar sempre acreditando na gente. O que faz diferença, a Mansur e a gente falando, é que realmente, e ele conseguiu, não é fácil você jogar contra o Fluminense. No momento que está o Vasco, e quem está ali na zona de rebaixamento, entendamos todos nós que o Vasco não parecia que estava nessa situação hoje. Antes a gente não via saída. Como infelizmente a gente fala do Coritiba, a gente fala do Santos. O que o Vasco fez hoje, naturalmente, o Fluminense ele foi de volume, teve mais chance, ele teve mais jogo do que o Vasco, sim. Mas o Vasco não foi aquele Olímpia que jogou aqui, que não conseguiu passar do meio, que não conseguiu fazer uma jogada, que estava jogando por uma bola, independente dos erros. Mas muitos dos erros do Fluminense, o Vasco conseguiu também fazer, igual você falou. Não tem uma regra, quem domina o jogo vai ganhar. Você pode ter uma chance maior de ganhar, mas ganha quem faz mais gol. Ou quem faz um gol a mais que o adversário, não precisa fazer 5 a mais, né? E o Vasco, nesse sentido, ele foi feliz em poucas estocadas, porém, jogando com coragem.
Ele trouxe isso para o Fluminense mesmo sabendo, eu vou sofrer. Mas não foi aquele jogo que a gente já viu outras equipes sofrendo, mas sofrendo de não conseguir realmente caminhar. Né? Parece que estava jogando um time na altitude e o outro não. Então, nesse sentido que eu vejo uma maneira animadora do Vasco jogar em todos os setores, eles conseguiram ir bem, mas é óbvio que o Fluminense ele vai construir algo, de alguma maneira ele vai. Só que o Felipe, falando de novo do Verratti, o Veguete, eu não consigo falar Verratti vendo escrito Veguete, né? Mas ele é impressionante o que ele causou, né? 34 anos que ele tem? Isso. Cara, é impressionante a saúde dele, o nível competitivo dele, o passe, você vê que no final, jogada de ponta, o que ele protege, presença dele em área, ele é muito lúcido sempre, né? Ele é um cara que ele trouxe uma confiança para aquele setor ali, que foi melhor a troca, né? Acabou sendo, sim, né? Mas o Vasco ele vem se encaixando e pelo jeito, animicamente, o Vasco encontrou um caminho, parece. Porque encontrando esse caminho anímico... Esse gol do Verratti, é impressionante. Como ele voa, eu acho que ali é o Alexander que bobeia na marcação, o Alexander tá na marcação dele. Não dá nem pra falar que bobeia, sabe, Felipe? O Alexander pede o Verratti no meio do caminho e aí ele voa no primeiro pau para dar uma cabeçada mortal, né? Não, é impressionante. A bola muito bem batida, você vê que o primeiro pau não tem condição, ele escapa por aqui, ele cabeceia muito acima do... Chega em velocidade, né? Olha só, são 6 jogos do Verratti até aqui, 4 gols. Hoje deu um passe para gol, por exemplo, né? O gol marcado pelo Peck, né? Ele cabeceia para o meio, né? Cabeceia para o meio pro Peck. Também passe dele, né? Então é um cara que vem jogando muito bem, caiu na graça. Fora o passe que ele deu pro Payet chegar ali de fora da área, batendo com passe para trás, o Payet chega batendo, chapando para fora, né? E o Marcelo, né, cara? O Marcelo fez aquele jogador que a gente fala assim, com todo respeito, o peladeiro, você pode estar em qualquer lugar do campo, esteja atrás da bola. Porque a gente tava falando do jogo do Atlético. O talentoso que pegue nessa bola. Uma mudança que o Ramon Dias fez hoje, que teve impacto no jogo, para mim, embora os pontas do Vasco tenham tido que trabalhar demais, porque o Fluminense jogou de novo, especialmente no primeiro tempo, com seus pontas abertos, fazendo os laterais virem por dentro. Exigiu que os pontas do Vasco, tanto o Rossi quanto o Marlon Gomes, que era quem começou pelo lado esquerdo no início do jogo, viessem trabalhar até o meio, mas ele conseguir provocar o duelo individual Rossi contra Marcelo, naturalmente, isso gerou uma situação de vantagem para o Vasco, especialmente no início do jogo. E o lance do primeiro gol é muito claro isso. O Marcelo, que dá muita coisa ao Fluminense com a sua parte técnica, e no segundo tempo, quando ele vira um meia tramando em passe curto pelo lado direito, isso fica muito mais claro. Ele, naturalmente, defensivamente, nesse momento da carreira, tem algumas situações. A forma como o Rossi passa pelo Marcelo é como uma... E só passou porque ele foi tentar dar o bote. Mas é legal de ver como que o Fluminense acaba conseguindo proteger até mesmo o setor, porque o André tem uma saúde que é impressionante, né? Ele, mesmo se tiver Ganso e Marcelo, naturalmente não são marcadores, eles vão induzir, eles vão... E nem todos precisam roubar, você é inteligente para levar, às vezes, para uma tocaiazinha. Mas mesmo o Marcelo rodando, você vê que o time adversário não consegue, às vezes, usufruir tanto. Apesar de que quando o Peck entrou, mesmo contra o André, eu fiquei impressionado com o que ele impôs hoje de velocidade naquele setor. Rápido, né? E o Vasco, se for ver bem o jogo, ele conseguiu por dentro, né, que aquele toque, ele conseguiu até sanar bem, tomou um gol por ali, mas nesse sentido ele foi. Aí das beiradas que ele acabou sofrendo um pouco, porque o Fluminense ele vai batendo, né? Ele vai batendo, em algum lugar ele acha um buraco. E duas coisas, né? Foi mais um grande jogo do John Kennedy, né? Então, acho que ele foi um dos melhores jogadores em campo, apesar de não ter conseguido marcar um gol, né? Mas o que ele se movimentou, o que ele, quando precisou sustentar, né, para receber a bola de costas, ele fez. Quando ele precisou receber a bola em profundidade, ele também apareceu e conseguiu fazer. Ele driblou. É um jogador que está chamando a responsabilidade e está crescendo muito de produção, né, Marcelo? Para mim, duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente disse que é possível reconhecer méritos no Vasco e dizer que ele não foi melhor time em todo o jogo, é possível entender que o Fluminense teve ótimos momentos na partida, teve longos momentos de superioridade, mas também tem as suas questões. O Fluminense que aparentemente agora faz do seu plano A, essa formação com o Kennedy, com o Cano por dentro, e com, em tese, um meio-campista a menos do que na formação anterior que ele tinha como base da equipe. Primeiro, quando ele atraía o Vasco para pressioná-lo, e daí surgiu o primeiro gol, ele termina, muitas vezes, fazendo com que o Cano venha muito atrás para ser o jogador que recebe a bola atrás da pressão do adversário. O Vasco pressionando, o Cano às costas da pressão, para ele ser o desafogo. O Cano não é um jogador que tem essa explosão para sair. Esse movimento dele permitiu facilmente que ele fosse desarmado por trás do lance do primeiro gol.
E a outra coisa, eu acho que ainda o Fluminense é um time melhor quando ele recorre à sua fórmula mais habitual de agrupar os jogadores e não de tentar espalhar um pouco mais o seu ataque com 2 pontas abertas. No primeiro tempo, jogando dessa forma, com pontas abertas, o time um pouco mais posicionado em algumas zonas específicas do ataque, sem agrupar tanto em torno da bola, o Fluminense basicamente foi o time do John Kennedy, tentando em jogada individual, em proteção. Quando ele no segundo tempo faz o Marcelo compensar, ser esse meia a mais e juntar, especialmente pelo lado direito, né? O Fluminense se juntava pelo lado direito e tentava concluir a jogada pelo mesmo lado direito, trocando passe curto. Ele confundiu a marcação do Vasco, ele gerou movimentos de infiltração, ele teve construiu o lance dos gols, quase sempre jogando por ali. Eu acho que ainda sai mais natural para o Fluminense o seu jogo de aproximações do que um jogo um tantinho mais posicional. E assim, ó, e não é por acaso, se for ver o posicionamento do Verratti no gol do cruzamento, ele está aonde? Ele está em cima do Alexander ou do Lima, se eu não me engano. Não, a bola correndo. Que ele cabeceia para dentro para o Peck fazer o gol. Porque ali o jogo estava muito condicionado pelas trocas. Tudo bem, o Fluminense se expôs, o Lima era o lateral quase, praticamente. Tudo bem, mas aí, igual você está falando, o Fluminense é natural, é um time que vai para frente, mas ele também deu esse tipo de brecha aí que eu falo que o Vasco ele conseguiu realmente usufruir um tanto disso, né? Então, isso acaba sendo uma diferença para aquilo que você acaba vendo num time de futebol, às vezes é lucidez. O Vasco está conseguindo ter isso agora. O pessoal fica louco para a gente falar o negócio o Cano não foi tão bem, você vê, né? Fala, família Cruz Maltina, trazendo aqui o resultado final de 4-2, Vasco em cima do Fluminense. Jogaram muito, foram guerreiros, jogaram demais esse time aí. A estratégia de Ramon Dias foi empolgante, botar Peck e Payet no segundo tempo foi uma casadinha que definiu o time. A genialidade de Verratti de fazer o lançamento, meu amigo, que jogo espetacular. Foi correria no tapetinho e graças a Deus saímos com a vitória com mais 3 pontos. Isso aí, como Ramon Dias disse, não vamos cair, não vamos cair. Parabéns para toda a torcida, para a família vascaína que encheu o Newton Santos, fizeram a sua parte, o show e viram esse espetáculo de jogo. Foi intenso, corrido e os guerreiros em campo trouxeram mais uma vitória. Parabéns! Se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste esse vídeo que está mostrando aí na sua tela. Tchau, tchau!